Oi, a gente está lendo o livro de Romanos e eu pensei em fazer umas leituras mais esparçadas, mas eu acho que pelo menos até o capítulo 8, nem sei, acho que todo ele a gente vai ter que fazer uma leitura bem sistemática, porque é muito rico o livro de Romanos, traz muita informação, coisas que a gente tem que meditar, porque é palavra de vida. E, quer dizer, tudo é palavra de vida, mas é que são coisas que eu gosto, que eu tenho prazer em salientar, porque fala muito da graça, da salvação mediante a fé. Então nós lemos da última vez, no capítulo 2, que nós meditamos que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Que a lei ela não foi capaz de fazer os homens verem o caráter de Deus. Porque a lei, ela se interpondo, ela serve para as pessoas verem estampado ali nos mandamentos o caráter de Deus. E ao mesmo tempo dá para elas verem, dá para nós vermos que nós somos incapazes de cumprir aquilo. Então, a lei serve para a gente reconhecer que nós dependemos de Deus para viver nessa terra, para vivermos os 10 mandamentos, para vivermos a lei, para vivermos a graça. Sempre foi mediante a fé. Olhando para a lei, eu vejo que eu não sou capaz de chegar nem perto do caráter de Deus, portanto eu dependo dele, portanto eu preciso da fé para viver a lei. Mas nós vimos isso da outra vez e vimos que o homem é incapaz, foi incapaz e continua sendo incapaz de reconhecer que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. E na continuação do capítulo, diz assim, isso não foi no capítulo 2, foi no capítulo 3. A continuação, eu vou ler bem devagar para ver se eu consigo partilhar com você. Diz assim, mas agora, sem lei, já que a lei foi ineficaz, foi não ineficaz, mas o homem foi incapaz de ver na lei, então sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas anunciavam a justiça de Deus que se cumpriria. No nosso caso já se cumpriu. Justiça de Deus é essa cumprida por Jesus na cruz. E ele diz, essa justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há ninguém que consiga se auto-justificar, não consiga se cumprir toda a lei. Nem no Velho Testamento você lê, ninguém conseguiu cumprir a lei. Quando você vai para o livro de Hebreus, não precisa ler o Velho Testamento todo agora. Se você for para o livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala ali, discorre sobre os heróis da fé, todos eles foram justificados diante de Deus porque creram, ouviram o que Deus falou, creram e obedeceram. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ele começa dizendo que nós somos chamados para obediência por fé. Sempre foi obediência por fé. Então ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Jesus, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado na sua tolerância, ele ter deixado os pecados anteriormente cometidos impunes. É mediante a fé e é a partir do dia que se chama hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir a palavra do Senhor, se você recebê-la no seu coração, não endureça seu coração. É a partir do dia que se chama hoje. Independe de quem você seja, independe do que você tenha feito, independe dos cargos, dos títulos e das carteirinhas que você tem.
Se você hoje está ouvindo a palavra de Deus, que a justiça de Deus se cumpre pela fé em Jesus Cristo, se agarra, confia. Ele diz: a quem Deus propôs, Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque tudo que a gente faz, como mérito, como conjunto para barganha, como autojustificação diante de Deus, ou como compensação pelos atos errados, se a gente vive numa balança, se a gente vive medindo que eu fiz certo, que eu fiz errado, que eu fiz errado eu tenho que compensar, o que eu fiz certo já compenso o que eu fiz errado, se a gente vive nessa balança, a gente não consegue justificação diante de Deus. Ninguém conseguiu. Ninguém tem mérito próprio. Pelo contrário, ele diz que esse esforço todo é trapo de imundície, não serve para nada diante de Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Simples assim, complicado assim, fascinante assim, maravilhoso assim. Aí ele continua e diz: onde então fica a jactância? Aquilo do que eu tinha para me orgulhar. Não, mas eu sou cumpridor, eu sou, como é que se fala? Caridoso, eu jejuo, Onde fica a minha jactância? Como é que eu vou poder me jactanciar se agora é pela fé? Se agora basta eu crer? Como se crer fosse uma coisa que simples, basta crer. Para você crer é necessário você se despojar dessa jactância. Mas aí ele pergunta: onde fica a jactância? Ele mesmo responde: foi de toda excluída. Você não tem mais mérito, eu não tenho mais mérito, ninguém é melhor que ninguém. Ele falou lá atrás: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, foi excluída a jactância, foi excluído o mérito, foi excluído aquele negócio que eu sou melhor que você, ou você é melhor do que eu. Acabou. Aí ele pergunta: por qual lei a jactância foi excluída? Pela lei das obras? A lei das obras exclui a jactância? Ele responde: não, de jeito nenhum. A lei das obras, ela estimula a jactância. A lei das obras permite que eu diga que eu tenho algum mérito ou que eu sou melhor que alguém, porque eu cumpri alguma coisa. Mas também diz a palavra: quem vive pela lei tem que cumprir toda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele diz: a jactância, os meus méritos, foram de todos excluídos, e não pela lei das obras. Pelo contrário, pela lei da fé. A lei da fé exclui toda a jactância, como a gente já disse até aqui. Agora eu tenho que crer no sacrifício suficiente de Jesus. Ele viveu como homem, morreu como homem, sem ter pecado, para pagar o escrito de dívida que era contra mim, que era contra você. Ressuscitou para selar isso, nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia de que nós somos capacitados a viver pela fé, portanto a cumprir a lei. Então não tem mais mérito. Ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, independente do que eu faço. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios?
sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Agora não tem mais judeu, não tem grego, não tem gentio, não tem nada. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Acabou. Agora é todo mundo igual, todo mundo dependente da graça de Deus. Lembra que eu falei lá no comecinho que a lei servia, quando eu olhava para ela, para ver o caráter de Deus e para ver a minha total incapacidade de viver aquilo? Pois é. E eu só seria capaz de cumprir aquilo na dependência de Deus. E hoje é pela fé. Quando eu olho para o sacrifício totalmente suficiente e me rendo a Ele, abro mão da minha jactância, dos meus méritos, dos meus feitos, e me rendo ao sacrifício de Jesus e me rendo ao seu senhorio, isso é fé. E o selo do Espírito, o penhor do Espírito, ele vem me garantir que agora eu vou conseguir cumprir a lei. Continua. Anulamos, pois, a lei pela fé? A fé hoje, a justificação pela fé, anula o cumprimento da lei? Não, de maneira nenhuma, diz Paulo. Antes confirma a lei, porque agora a fé me capacita a cumprir a lei. Sabe por quê? Porque a lei ninguém tinha conseguido entender. A gente não consegue entender porque a gente quer ter mérito, a gente quer ter do que se vangloriar, a gente quer ter do que dizer que a gente é melhor do que os outros. Mas a lei não são normas. A lei é o caráter de Deus, o caráter de Deus é amor. Então agora, quando ele diz a fé confirma a lei, é porque a fé me capacita a viver o amor. Portanto, confirma a lei, que é a revelação do caráter de Deus, que é amor. Deu para entender? Sempre foi obediência por fé. Você lê os heróis da fé que são citados lá em Hebreus 11, como eu já falei, todos foram justificados mediante a fé. Eles ouviram. No dia que se chama hoje, você está ouvindo. Eles ouviram e não endureceram o coração, não endureça o seu. Abra mão da sua jactância, abra mão da sua vanglória, abra mão dos seus méritos, dos seus cargos, dos seus títulos, dos seus doutorados. Se renda ao senhorio de Cristo. É para ir, não é para ir, é para fazer, não é para fazer. Isso ele vai fluir de você, ele vai te dando a direção, porque o Espírito dele, que ele deu como penhor, vem habitar em nós. Então a fé, ela exclui não a lei, ela exclui a jactância, ela exclui meu peito estufado. A fé me capacita a viver em intimidade com Deus e desfrutar do caráter dele, que é amor. E sem a dependência dele, sem o senhorio de Cristo, sem o selo do Espírito Santo, eu sou incapaz de viver isso. Então a fé, ela confirma a lei. Medita nisso, lê o Novo Testamento, começa lá em Mateus, ou então pega Romanos, a gente está meditando em Romanos, começa a ler, você vai ver que Paulo está falando, e Paulo é de uma clareza, de uma didática fascinante. Eu amo Paulo. Medita nisso, abre o teu coração, joga isso tudo que você acha valioso, que um dia Paulo fez isso. Paulo tinha muito do que se vangloriar. Paulo fala Hebreus dos Hebreus, não sei o que lá, ele vai citando tudo que ele tinha para se jactanciar, e depois ele disse, olha, agora que eu tive um encontro com ele, agora que eu ouvi a voz dele e abri meu coração, eu tenho isso tudo como esterco. É esterco. Aqui, humanamente, na vida secular, na vida social, talvez tenha alguns méritos, né? Ele tem o título
ele não sei o que, mas diante de Deus, principalmente como justificativa para a salvação, serve para nada. Então pega esses termos, joga fora, entrega a tua vida a Jesus. Jesus te abençoe e te guarda, abra o teu entendimento, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Em nome de Jesus. Até uma próxima meditação, até uma próxima compartilhar do pão. Jesus te abençoe.